Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Muitas vezes as pessoas se perguntam: o que Deus quer de mim? Como posso viver para que Ele fique satisfeito e que eu faça as coisas que Ele me chamou para fazer? Aprenda e compreenda um princípio muito simples. O que Deus quer que você faça em todas as circunstâncias e situações é adorá-lo. Ou seja, agir de maneira que lhe traga honra. E se você deixar seu coração guiar a mente, se fizer disso seus maiores pedidos de oração, e se estudar as palavras de Deus para conhecer a sua verdade, já falamos sobre como a sabedoria é colocar a verdade em ação. Se você fizer essas coisas, descobrirá que viverá uma vida vitoriosa que agrade ao Messias. De fato, Deus se alegrará com você e quantas outras coisas da sua vida. Ele mesmo assumirá a responsabilidade por elas. Ele será o seu defensor. Ele resolverá essas coisas, lhe dará orientação e inspiração, e você verá sua vida alinhando-se na ordem de Deus. Mas qual é a chave para isso? O desejo é adorá-lo. Porém, ninguém sabe o quanto Deus quer que você o adore como Satanás sabe. É por isso que Satanás se opõe tanto às pessoas que adoram a Deus. É isso que ele odeia mais do que qualquer outra coisa. É isso que veremos à medida que continuamos no nosso estudo do Apocalipse capítulo 13. Dito isso, pegue sua Bíblia mais uma vez e olhe comigo em Apocalipse capítulo 13. Vamos voltar ao versículo 7 por alguns minutos. Na semana passada, vimos algo que é surpreendente para muitas pessoas. Elas ficaram chocadas ao descobrirem que haverá um império maligno que se levantará nos últimos dias. Este império será blasfemo. Este império moldará sua mente e seu caráter e se levantará contra as coisas de Deus. Aquilo que Deus diz que é bom, este império verá como mal. Aquilo que Deus vê como mal, este império vai abraçar. Aqui está a verdade. Na semana passada, vimos que este império vai travar guerra. Com quem? Com os santos. Muitas pessoas dizem: está se referindo aqui ao Antigo Testamento. Refere-se a Israel. Na verdade, ele vai travar guerra com Israel depois disso. Mas está muito claro aqui que estamos falando sobre quem? Estamos falando sobre os crentes, sobre os que têm o testemunho do Messias em suas vidas. O que eu quero que você veja aqui, observe com bastante atenção. Vamos passar para o versículo 8. Quem vai adorar este império, esta besta? O versículo 8 diz: todos os que habitam na terra, os habitantes da terra. Mais uma vez, por repetidas vezes, no livro do Apocalipse, vimos a expressão os que habitam na terra, e ela não tem nada a ver com onde estão fisicamente localizados. Tem a ver com onde está a sua lealdade. Eles estão comprometidos com este mundo. Os outros são moradores dos céus. Eles também estão na terra, mas seu compromisso é com o reino de Deus. Então, aqueles que têm uma mentalidade terrena, os que vivem segundo a carne, os que andam segundo os padrões deste mundo em vez dos padrões de Deus, eles não serão obedientes. Eles serão adoradores de bestas. Por quê? A besta vai lhes dizer exatamente o que eles querem ouvir. Ele vai trazer prosperidade e segurança ao mundo a curto prazo. Ela vai permitir que as pessoas façam o que é certo aos seus próprios olhos durante algum tempo. E depois do que poderíamos chamar de falsas bênçãos que ela dá ao mundo, dá a Israel, ela manifestará sua verdadeira natureza. E o que ela deseja? Lembre-se de que estamos falando de um império governado por Satanás. E o que Satanás quer? Que batalha é essa em que ele foi expulso dos céus? Bem, podemos olhar para o que diz no livro de Isaías,
quando Satanás queria tomar o seu trono e colocá-lo sobre o trono de Deus. Ele queria ser o número 1. Ele queria ser adorado. Mas quem é Satanás? Satanás era o anjo líder da adoração a Deus. E ele se rebelou contra isso porque ele queria ser adorado. É disso que se trata. Por isso, o que ele vai fazer? Ele vai enganar. Já vimos que ele vai enganar o mundo, enganar os que nele habitam, quer dizer, os que têm uma mentalidade terrena. E essas pessoas, olhe novamente para o versículo 8 que diz: todos os que habitam na terra irão adorá-lo, adorar este império, a saber, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Então, são aqueles que têm um relacionamento pessoal com o Cordeiro sacrificial. E quem é o Cordeiro sacrificial? Obviamente, o Messias Yeshua. São também os que têm o sangue do Messias, que produziu a regeneração nesse sangue. Qualquer um que está em Cristo é uma nova criação, e parte disso é que sua mente também foi redimida. Devemos ter a mente do Messias, para que, quando essas coisas começarem a acontecer, sejamos capazes de discernir quem é este ser, compreender o seu caráter, reconhecer sua metodologia enganosa e não o adorar. Aqueles de nós que, o quê? Que verdadeiramente pertencem ao Messias, que têm esse testemunho, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, siga em frente, diz o versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Isso é importante. Lembra de como eu falei que o livro do Apocalipse é um livro que usa ferramentas, recursos, meios e metodologias literárias para nos transmitir a verdade? Isso soa familiar para você? Aqui diz, neste versículo, aquele que tem ouvidos, ouça. Isto é algo que é dito a cada uma das 7 congregações na Ásia Menor. O que estudamos em Apocalipse, capítulos 2 e 3, cada uma dessas epístolas dirigida a cada uma das 7 congregações mostra que cada sessão termina com a frase aquele que tem ouvidos, ouça. Então, este é um recurso literário. João está tentando nos dizer que isso se refere à comunidade crente, o que poderíamos chamar de aqueles que foram chamados para fora deste mundo. O que isso significa? É o que o termo eclésia, que traduzimos como igreja, significa. Os que são chamados para fora deste mundo, chamados para o reino dos céus. Fomos chamados para fora. Pertencemos ao reino dos céus, mas vivemos aqui temporariamente. Nós somos soldados e estrangeiros neste mundo. Então, é disso que ele está falando aqui. Olhe novamente o versículo 9. Um versículo muito curto. Aquele que tem ouvidos, ouça. Uma expressão que o versículo está usando, dizendo, eu estou falando com a igreja. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que... O quê? Necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esse versículo é muito importante. Precisamos pausar um pouco para entendê-lo. Veja só. Israel. A Israel incrédula, nos últimos dias. Já vimos isso em nossas 2 lições anteriores de Apocalipse, capítulo 12. Nos últimos dias, Israel vai fugir para o deserto. Por quê? Porque se um judeu morre sem ter aceitado o Messias Yeshua, diz que é designado ao homem morrer uma vez e depois disso o julgamento. Então, se essa pessoa morre, logo, veremos um versículo que sustenta este pensamento. Que horrível é para aqueles que morrem sem fé. Por quê? Pois eles serão eternamente perdidos. Então Israel é instruído a fugir para o deserto, onde Deus vai sustentá-los para conduzi-los à fé. No entanto, essa não é a mensagem destinada aos crentes, à igreja. Não devemos ir para o cativeiro. Não devemos lutar com a espada. Devemos o quê? Permanecer firmes, nos levantar e assumir nossa posição. Por quê? Não importa o que o inimigo faz com a nossa carne e corpo. Não importa o que ele tira de nós fisicamente. Não vamos dobrar os joelhos. Não vamos confessar.
Nada além do Messias e Yeshua. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que está dizendo aqui é que não precisamos fugir, não precisamos lutar. A nossa batalha não é contra carne e sangue. O que devemos fazer? Perseverar. E como perseveramos? Veja o final do versículo 10. Nós teremos paciência ou a perseverança através do quê? Da fé. Fé de quem? Dos santos, dos que foram santificados. É isso que a palavra santo significa. Os que foram santificados e separados para um propósito. E o que isso quer dizer? Que estamos dispostos a morrer por nossa fé. Muitos de nós, leia o que está escrito no livro de Mateus 24, versículos 9 a 14, fala claramente sobre os que estão sendo perseguidos por causa do nome do Messias. Não se trata de apenas olhar para isso, ao retornarmos à destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Percebemos que tudo isso se relaciona aos últimos dias. Vamos prosseguir. Olhe para o versículo 11. O versículo 11 é a chave porque agora vemos. Embora eu tenha mencionado o anticristo, na verdade, falamos sobre as bestas. As bestas como um império. Não sabemos nada sobre o anticristo, embora tenha havido uma dica sobre ele e seu caráter. Seu caráter será o caráter daquele império. E por que eu digo isso? Agora, por favor, vá para o versículo 11. João ainda está recebendo a visão. E diz aqui no versículo 11, olhei e vi subir da terra outra besta. Veja a diferença. Quando falamos sobre o mar, o que vem à nossa mente? Instabilidade. Coisas que não são estáveis nem estão em ordem. Em outras palavras, um caos. É disso que o Messias está falando em Mateus 24, versículos 6, 7 e 8. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, todas essas coisas que trazem caos social, como instabilidade política. Todas essas coisas, também ruína financeira e econômica. Todas essas coisas vão acontecer. As pessoas vão ficar desesperadas. E o que vai acontecer? Elas vão procurar governos diferentes, e todos eles serão insuficientes. O que entendemos é que, de repente, haverá um novo governo. Este governo surgirá e vai governar o mundo. Ele trará estabilidade a curto prazo. Ele providenciará os meios para a manifestação do anticristo. É disso que estamos falando no versículo 11. Por que eu digo isso? Vamos ver, versículo 11. Olhei e vi subir da terra outra besta. E tinha o quê? Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Agora está claro que o anticristo se manifestará. Ele sairá deste império, será o líder deste império e ele trará estabilidade. E por causa da estabilidade que este império maligno traz, o anticristo será colocado no poder. Ele assumirá sua posição de liderança sobre este império. E diz o versículo 11, ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Observe que ele falava como o quê? Ele falava como o dragão. Ou seja, suas palavras não serão as palavras de Deus, mas as palavras do dragão, isto é, de Satanás. Versículo 12, e ele vai exercer toda a autoridade da primeira besta. O que isso significa? É apenas linguagem bíblica dizendo que ele vai governar o império. É tudo o que está dizendo. Ele vai reconhecer ou ter autoridade sobre este império, sobre a primeira besta, em nome dela, e fazia a terra inteira e aqueles que habitam nela. Lembrem-se disso. Os habitantes da terra se prostrarão para adorar a besta, a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Preciso fazer uma pequena pausa porque esta é a segunda vez que falamos sobre este ferimento. Aqui, ele está se referindo a um império que o mundo vai pensar que foi totalmente destruído, mas ele irá se manifestar novamente. Este império será desastroso, ele foi perverso, foi um império que o mundo não queria, mas ele irá se manifestar novamente. O mundo ficará surpreso, o mundo se sentirá impotente diante dele. O mundo ficará chocado com seu poder, o seu poder sobrenatural, e vai fazer o quê? Exatamente o que vimos. Ele vai segui-lo, vai se submeter a ele, vai adorá-lo. Aqui, novamente,
Como começamos esta mensagem? Falamos sobre a importância da adoração. A adoração correta a Deus e a adoração errada a Satanás. Não há posição intermediária. O que eu quero que você veja é o seguinte: se você viver até o final desta era, você descobrirá que não há posição intermediária. Ou você vai adorar o Cordeiro, ou vai adorar o falso Cordeiro, o Anticristo. Não há posição em que você diga: pensando bem, eu não quero adorar. Você não quer adorar, então você será morto. É o que as Escrituras nos dirão nos próximos minutos. O que desejo que você e eu entendamos é que a adoração é a chave, e este império será aquele que pensávamos ter sido destruído, mas ele se manifestará novamente. Essa informação será muito importante quando chegarmos a Apocalipse capítulo 17, porque lá seremos confrontados com uma pergunta bastante relevante. Você se lembra quantas cabeças esta besta tem? 7. Falamos sobre isso na semana passada. Nós as nomeamos e vamos nomeá-las novamente quando chegarmos a Apocalipse 17. Mas para que tenhamos um bom entendimento, vamos mencioná-las agora de novo. Elas são Egito, Assíria, Babilônia. A quarta são os medos e os persas juntos. A quinta é a Grécia. A sexta é romana. E então há aquela sétima, a mística, que é muito, muito forte, poderosa e única, sobre a qual Daniel fala. Mas é isso que vamos observar. Esta sétima cabeça é a mais curta de todas, ou seja, o seu governo, a sua administração será breve e será extinta. Mas a sétima também será, e aqui está a revelação que veremos no capítulo 17. A sétima que foi destruída também será a oitava. E esta é o império final que estudaremos em detalhes em Apocalipse capítulo 17. Por isso que esta cabeça, por ter sido curada, é tão importante. Vamos prosseguir. Olhe comigo, por favor, no versículo 13. Lembre-se de que falamos sobre como Deus permitirá que aqueles que não crerem, que não se submeteram e que se rebelaram contra a verdade, sejam enganados por causa da sua incredulidade. E Deus vai enviar uma forte ilusão. A ideia aqui é que Ele permitirá que isso aconteça. Por quê? Olhe então agora para o versículo 13. Para este anticristo, que é sobre quem eu estava falando, começando no versículo 11, foi dado a ele grandes sinais, até mesmo fazer descer fogo do céu em direção à terra, à vista dos homens. Preste atenção numa coisa. É vital que aprendamos esta verdade bíblica. Há aqueles, quando iniciarmos os últimos dias, e as batalhas e as guerras sobre as quais falaremos em Apocalipse capítulo 16, Armagedon, etc. E quanto às coisas terríveis que acontecem nessas pragas finais, conhecidas como os juízos das taças, sobre o que falaremos em Apocalipse capítulo 16, muitas pessoas tentam explicá-las apenas de maneira natural. Elas dizem que se trata de uma guerra nuclear e tentam relacionar cada descrição dizendo: bem, estas são nossas diferentes armas. Esse tipo de avião, aquele tipo de helicóptero, tal tipo de tanque. Tudo isso é ridículo, porque o que Deus quer fazer? Deus quer se manifestar de maneira inegável, e Ele realizará coisas sobrenaturais, de modo que a única conclusão possível seja: é Deus. Mais adiante, veremos como as pessoas respondem a essa verdade. Mas Satanás, o que fará por meio do anticristo? Ele apresentará uma farsa, ou, como poderíamos dizer, uma apresentação falsificada. É isso que Satanás faz. Ele é o pai do quê? Da mentira e do engano. É exatamente isso que estamos vendo, porque a obra dele vai confirmar sua injustiça, enquanto as grandes obras de Deus confirmarão sua justiça. Esse será o ponto importante. Os julgamentos justos de Deus se manifestarão repetidamente nos próximos capítulos. Mas olhe novamente no versículo 13. Foi-lhe dado fazer todos esses grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu em direção à terra,
à vista de todos os seres humanos. Versículo 14. Qual é a consequência disso? Ele vai enganar. Enganar quem? Os habitantes da terra. Veja que essa frase sempre aparece. E lembre-se que ela se refere aos que habitam na terra, aos que habitam nos céus, aos que são do reino e aos que não são. Então, aqueles que têm uma mente terrena, que vivem segundo a carne, eles vão fazer o quê? Eles serão enganados por meio dos sinais que foram permitidos a ela, a esta besta, ao anticristo, fazer diante do império da besta, e continua dizendo que eles farão isso com todo tipo de sinais diante dos que habitam na terra para fazer. Isso é o que ele vai dizer. Ele vai dizer: estou fazendo esses milagres, esses sinais, e é assim que você precisa responder. Ele diz: eu quero que você faça uma imagem. Sabemos que, biblicamente falando, é proibido fazer ídolos. É disso que estamos falando aqui, uma imagem para a besta. Sobre o que é tudo isso? É sobre um juramento de lealdade. É isso que o anticristo quer. Então aqui está o que veremos. Você tem uma escolha. Ou você vai viver de forma que seja leal ao Messias, ao Cordeiro de Deus, ou você será forçado a viver de forma que seja leal ao anticristo, ao falso Messias, a este império maligno. E se você faz parte deste império maligno, o que você vai fazer? Você vai começar a transgredir certas coisas da lei de Deus, as coisas básicas da lei de Deus. Você vai fazer uma imagem, e isso é proibido. Aqui diz que eles farão uma imagem para a besta que foi atingida pelo golpe de espada, mas que sobreviveu. Ou seja, ela ressuscitou. Foi dada a esta imagem poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar, ou seja, esta imagem falaria, esta imagem da besta falaria, e ela faria com que todos que se recusassem a adorar a imagem, isto é, os que não a adorassem como ídolo, eles certamente serão mortos. Então aqui está a chave. Você será um adorador de ídolos e seguirá os mandamentos do anticristo, ou você seguirá os mandamentos do Messias e Yeshua. Não há posição intermediária. Tudo isso é sobre o quê? Adoração. É isso que veremos. Vou agora te dizer uma coisa. Quando este império começar, ele terá uma atitude muito pluralista em relação à adoração. Todo homem poderá fazer o que quiser. Mas vejam só, pouco tempo depois que ele chegar ao poder, o que ele fará? Ele proibirá todas as outras formas de adoração. Esta imagem que as pessoas farão estará lá. Ela será os olhos daquele império para ver se você se curva e adora a imagem e jura lealdade a esta besta ou não. É isso que as Escrituras estão tentando dizer. Vamos continuando, por favor, versículo 15. Foi-lhe dado poder a este império para dar fôlego à imagem para que ela pudesse viver e para que ela pudesse falar. E ela vai falar e fazer com que todos o adorem. E todos os que não o adorarem serão mortos. Versículo 16, ele diz: e vocês, todos vocês, pequenos e grandes, pobres e ricos, os que são livres e os que são servos, ele vai fazer algo para receberem a marca em sua mão direita ou em sua testa. Essa é a marca da besta. Mas do que se trata? Observe o que diz aqui. Ou no seu braço ou na sua testa. Lembre-se do que eu disse. Vai ser exatamente o contrário do que Deus quer. Um dos mandamentos das Escrituras, se você é de origem judaica, você saberá disso. A palavra tefilin, no Novo Testamento, tefilin, em português, significa filactérios. O que fazemos? Colocamos uma pequena caixa que contém em seu interior as Escrituras que falam sobre os mandamentos de Deus. E então nós os amarramos. Lianiar é a palavra hebraica. Nós os amarramos em nosso braço e em nossa cabeça. Por quê? O braço representa o trabalho. A testa representa o processo de pensamento. O que está dizendo é que devemos pensar e fazer de acordo com os mandamentos de Deus. O que Satanás faz?
ele é um falsificador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nos fazer receber uma marca no lugar exato em que deveríamos ter os tefilim, em nossa testa e em nosso braço. Ele vai querer que tenhamos a marca da besta. E observe o que ele diz aqui, versículo 17. Para que todos aqueles que não têm a marca da besta, o que vai acontecer? Eles não poderão comprar ou vender-se. Eles não tiveram a marca da besta ou o número do seu nome. Você pode ser a pessoa mais rica. Você pode ter todos os recursos. Mas se você não receber a marca da besta, você não será capaz de comprar ou vender nada. Você não será capaz de se comprometer no comércio. Mas por que isso? É para nos mostrar e colocar os verdadeiros crentes em uma posição de total dependência de Deus. Não dependemos de nossos recursos, de nossas finanças, mas dependemos de Deus para todas as coisas. É onde Deus quer nos colocar, para que descubramos que Ele é digno de confiança e pode nos sustentar. Vamos concluir. Veja o versículo 18 que diz: aqui há sabedoria. Esta besta tem um número, ele diz. Que se calcule o número da besta, porque é um número de homem, e seu número é 666. E esse número tem grande significado. O versículo diz: aqui há sabedoria. Aqui está a verdade. Quando essas coisas acontecerem, naquele momento, os que têm sabedoria serão capazes de discernir o significado desse número e para quem ele aponta, porque aponta para um homem. Bem, estou sem tempo. Até a próxima semana, quando passaremos para Apocalipse capítulo 14. Next week, when we move on into Revelation in chapter 14. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.